Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E olha, mas antes de começar, não tem como não fazer o pedido. Não está inscrito no canal? Se inscreva, vai lá. Clica no sininho para receber as notificações, curta o vídeo, compartilhe nas redes sociais, conto com você, beleza? E hoje o que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre o grande nome do arcadismo brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o arcadismo, o momento histórico, as características do arcadismo, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Claro que na abertura agora eu vou falar um pouquinho, dar uma pincelada, só para situar, né, o contexto, mas a gente vai estar mirando para Tomás Antônio Gonzaga. Segue comigo então. Arcadismo ou neoclassicismo? Começou no Brasil em 1768, com a publicação da obra Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. E terminou em 1836 com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, marcando o início do romantismo. Então, início do arcadismo, início do romantismo, tá? Esse é o período em que aconteceu o arcadismo no Brasil. Tá aqui a capa, né, do livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que marcou o início do arcadismo. Não dá para falar em arcadismo sem pensar em dois estados, Minas e Rio de Janeiro. Por quê? Na época do Barroco, que é o movimento anterior, o eixo econômico brasileiro estava no Nordeste em função da produção da cana-de-açúcar. Aí houve a quebra da produção da cana e a descoberta de ouro e pedras preciosas na região de Minas Gerais. Deslocou o eixo econômico. E assim, aonde está a grana, onde está o dinheiro, está o homem. Aonde está o homem, óbvio, né? Estão as manifestações artísticas, está a literatura. Então, houve um deslocamento para Minas, que era o local de extração do minério, e Rio de Janeiro, que é o porto de escoamento do minério. Então, o arcadismo, ele tem a ver com a atividade mineradora. Só que acontece uma outra situação muito interessante. Nós ficamos por muito tempo sobre o jugo português e nós não aguentávamos mais os desmandos de Portugal. Nós queríamos a nossa independência política, nós queríamos ser um país livre. Outros países já estavam conseguindo a sua independência. E aí arquitetou-se a Conjuração Mineira, ou a Inconfidência Mineira, que foi uma tentativa de independência do Brasil. O grande mártir da Inconfidência, Tiradentes. Só que os nossos escritores do arcadismo, o Cláudio Manuel da Costa, que começou, o Tomás Antônio Gonzaga, o Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto, eles fizeram parte desse movimento. Então, vamos lá? Pensei em arcadismo, eu tenho que, na hora, associar a atividade mineradora relacionado ao estado de Minas e Rio de Janeiro e a Inconfidência Mineira, certo? Vamos para os escritores do arcadismo, tá aqui alguns, né? O Cláudio, o Tomás, o Frei José de Santa Rita Durão, Basílio da Gama, nós vamos passando um por um, estudando um por um, e hoje é esse cara aqui, esse grande cara, Tomás Antônio Gonzaga. Poeta tipicamente arcade, preso aos esquemas bucólicos, pastoris e galantes. Bucólico é vida no campo. Isso é a principal característica do arcadismo. Ele tem duas obras importantes. Obras poéticas, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas. Só que antes de falarmos das obras, como ela é estrutura, eu vou contar um pouquinho da vida de Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasceu em Miraguaia, freguesia da cidade portuguesa do Porto. Era filho de mãe portuguesa e pai brasileiro, nordestino. Chamava-se João Bernardo Gonzaga. Órfão de mãe, no primeiro ano de vida, ele perdeu a mãe quando ele era bem pequenininho, né? Mudou-se com o pai, magistrado brasileiro, para Pernambuco em 1751. E depois para a Bahia, onde estudou no Colégio dos Jesuítas. Em 1761, volta a Portugal para cursar Direito na Universidade de Coimbra. Tornou-se bacharel, formou-se em Direito em Leis em 1768. Quando voltou ao Brasil em 1782, ele foi nomeado ouvidor dos defuntos e ausentes da comarca de Vila Rica. Vila Rica não existe mais, o nome Vila Rica. Hoje a gente chama essa cidade de
Ouro Preto, isso aí. Sediada na atual cidade de Ouro Preto, né? Então conheceu a adolescente de apenas 16 anos, Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, a nossa Marília. Vou parar um pouquinho aqui a minha leitura e vale a pena a gente conversar, contar um pouquinho dessa história. Tomás Antônio Gonzaga, então, ele foi estudar, voltou para o Brasil já com quase 40 anos, solteiro, bem de vida, rico, chegou, né, como ouvidor, bem postado e conheceu a Maria Doroteia. Jovem, 16 anos, e a diferença de idade, isso na época não tinha problema nenhum. O fato é que eles se apaixonaram de verdade. Quando ele chegou em Vila Rica, ele causou, né, o Tomás causou um grande frisson na ala feminina. Solteiro, rico, juiz, né? Quem não queria um casamento desse? Mulher na época não podia ter uma profissão, era casar, cuidar do marido, cuidar dos filhos e ponto final. E ele tinha um monte de mulheres, pegava uma, ficava com outra, aquela coisa. Quando ele conheceu a Marília, ele parou tudo isso. Ele realmente se apaixonou pela Maria Doroteia. Eu falei Marília, né? É porque é o pseudônimo dela. Ele se apaixonou pela Maria Doroteia. Começaram um namoro. Esse namoro evoluiu, já estavam com o casamento marcado, mas enquanto tudo isso está acontecendo, ele está envolvido com a Inconfidência Mineira. Ele está planejando a Inconfidência. E o que acontece? A família da Maria Doroteia era uma família muito influente, muito ligada ao governo português. E o pai dela ficou sabendo que tinha sido feita uma delação que comprometia o Tomás e comentou. E a Maria Doroteia ficou desesperada. Ela foi até a casa. É lindo visitar Ouro Preto, visitar a casa do Tomás Antônio Gonzaga. Eu vou mostrar para vocês. A casa da Maria Doroteia. E ela foi até a casa do seu amado, preocupadíssima. Olha, eu fiquei sabendo que estão te acusando, que vão te prender. E ele acalmou, ela disse, não, fica calma, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Eu te amo, vai para casa, à noite a gente conversa. Mas ele já ficou bastante apreensivo, ele sabia que o troço estava pegando. Demorou um pouco, chegaram os soldados para prendê-lo. Antes de ir embora, antes de ser levado preso, primeiro para o Rio, depois ele foi deportado para Moçambique. Ele foi até o jardim da casa dele, ele colheu uma rosa, ele chamou uma empregada, uma escrava, entregou para ela e disse assim, entregue para a sinhazinha Doroteia, diga a ela que eu a amo e que eu sempre a amarei. Como eu falei, ele foi preso, foi levado para o Rio, do Rio ele foi mandado para Moçambique, nunca mais podendo pisar em terras brasileiras. Cada um dos Inconfidentes teve um final trágico. No vídeo do Cláudio, eu conto que ele apareceu morto na cela. Tiradentes enforcados, quartejados, vocês conhecem a história. Quando a Maria Doroteia fica sabendo disso, gente, ela quase enlouqueceu, ela chorou muito, ela sofreu muito, ela gostava muito dele. Ela parou de comer, ela se abateu demais e ela foi adoecendo. E ela teve um último pedido antes de morrer. Ela pediu para ser enterrada com um vestido de noiva e que colocassem nas mãos dela a rosa, claro que já estava murcha e tal, que ela tinha ganho dele. E isso aconteceu. A Maria Doroteia ela foi enterrada com vestido de noiva e nas mãos a rosa entregue por Tomás Antônio Gonzaga. Gente, olha que história linda. Tomás ficou preso lá em Moçambique, lá ele acabou conhecendo uma outra moça chamada Juliana Mascarenhas, o pai dela era um rico comerciante, ele foi muito claro com a Juliana, ele nunca escondeu que o amor da vida dele era Maria Doroteia. Mas a Juliana, mesmo sabendo disso, casou-se com ele, tiveram 2 filhos, ele foi um bom marido, foi um bom pai, mas todos dizem que ele era um homem assim muito triste, muito reflexivo. E ele, antes de morrer, pediu para ser enterrado junto com Maria Doroteia. Se alguém for a Ouro Preto, vai visitar a casa dele, a casa da Maria Doroteia e o túmulo, onde os dois estão enterrados juntos. Vamos lá. Durante sua permanência em Minas, escreveu cartas chilenas, estou aqui, ó, poema satírico em forma de epístola, uma violenta crítica ao governador da Bahia, crítica ao governador colonial. Promovido a desembargador da relação da Bahia em 1786, resolve pedir em casamento Maria Doroteia. 2 anos depois. O casamento é marcado para o fim do mês de maio de 1789. Por esse papel na Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, primeira revolta
pró-independência de Minas Gerais, trabalhando junto de outros personagens dessa revolta, como Cláudio Manuel da Costa, Silva Varenga, Alvarenga Peixoto, é acusado de conspiração e preso em 1789. Foi, portanto, separado de sua amada Maria Doroteia. Exilado em país africano, trabalha como advogado e hospeda-se em casa de abastado comerciante de escravos, vindo a se casar em 1793 com a filha dele, Juliana de Souza Mascarenhas, com quem teve 2 filhos, Ana Mascarenhas Gonzaga e Alexandre Mascarenhas Gonzaga. Vivendo, depois disso, durante 15 anos, rico e considerado, até morrer em 1810. Muito bem. Olha, vamos conhecer a casa? Vamos, vale a pena, gente. Olha em Ouro Preto, tá? Essa é a placa na frente da casa. Aqui viveu Tomás Antônio Gonzaga, de 1782 a 1788. Olha a casa dele. Gente, é um mergulho na história. Tá aí algo que vale a pena. Vá a Ouro Preto, faça essa viagem histórica. Olha aqui, a cadeira, né, o jogo, as cores, tudo preservado, olha, da maneira como realmente ele deixou, como era na época dele. Olha que lugar lindo, né? Fantástico. Olha aquela sala de jantar, né? E daí desce as escadas, o estilo da casa. Olha lá, tá? Aqui é a mesma mesa que eu mostrei antes, só que agora pro lado de cá, né? Os sofás, as namoradeiras para o lado de cá da sala. O estilo, né, das portas, muito bonito. Olha lá. Aqui tem uma citação de um poema, né, de Marília de Dirceu, aquela escada que eu mostrei para vocês, e vamos conhecer a obra. Então tá, os árcades, todos os escritores árcades, eles adotavam pseudônimos. E eles, primeiro, uma das características principais do arcadismo é o boculismo, vida no campo. E os escritores fingiam ser pastores, e eles adotavam pseudônimos. O pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga era Dirceu. A musa inspiradora dele, Maria Doroteia, que ele chamava de Marília. Daí veio o livro Marília de Dirceu. Olha aqui uma gravura da Maria Doroteia, para vocês conhecerem, certo? As liras de Marília de Dirceu exploram o quê? O tema do amor entre esses 2 pastores de ovelhas, o Dirceu e a Marília. No decorrer da obra, o eu lírico expressa seu amor pela pastora Marília e fala sobre expectativas futuras. Isso na primeira parte, tá? Dentro do contexto do arcadismo, o Dirceu revela a ambição de ter uma vida simples e bucólica ao lado de sua amada. Por quê? Porque a vida simples, a vida no campo, era a vida melhor. Essa era a proposta árcade. A natureza torna-se, portanto, uma fonte característica, a qual é descrita em diversos momentos. Então ele fala do gado, da ovelha, ó, a minha bela Marília, nos sentemos agora sobre a sombra dessa árvore, olha, você está vendo aquela vaca, olha aquela cadela, olha aquela galinha, sempre esse processo do campo, tá? No entanto, esse amor não pode ser consumado, visto que Dirceu foi exilado de seu país. Então, o que nós vamos ter? Como é o livro Marília de Dirceu? É um longo poema lírico, lírico quer dizer sentimento, emoção, lírico narrativo, porque ele vai contando, falando do amor, fazendo prognósticos, tá? E outras vezes lamentando. Escrito em forma de verso, uma linguagem simples, porque o arcadismo propunha isso, diferente do barroco, que tinha uma linguagem muito complexa, tá? A estrutura, ele é dividido, né, em 3 partes, tem um total de 80 liras e 13 sonetos. É assim que ele é composto. A primeira parte, com 33 liras, elas foram publicadas em 1792. Essa primeira parte é cheia de planos de vida futura, seremos felizes, ó Marília e tal, porque ele ainda estava solto. A segunda parte, que é composta de 38 liras, ele já está preso. Então, a gente vai perceber poemas mais pesados, questionadores. Pô, o que eu fiz? Qual o meu grande pecado? Lutar pela independência do Brasil? Essa masmorra imunda e feia. Ele faz colocações desse tipo. Então a gente percebe um Dirceu mais amargurado, mais sofrido. E a terceira parte, composta de 9 liras e 13 sonetos, foram publicados em 1812. Então, veja, foi publicado ao longo, né, de um período todo. E aqui a gente tem como se fosse uma volta na primeira parte. Vamos pensar assim, um Dirceu que já está sentindo a morte e a possibilidade de viver
mesmo que em outra vida, ao lado de sua amada. Ai, que lindo, não, gente? Lindo demais. Primeira parte, né? A exaltação da beleza de sua amada e da natureza. A segunda parte, o tom de solidão. A gente começa a perceber esse som de solidão, porque ele já está relacionado à prisão. Dirceu esteve envolvido com a Inconfidência Mineira e por conta disso foi preso, e aí vem esse tom pesaroso. E a terceira parte, um tom melancólico, pessimista, de solidão. A gente percebe tudo isso, tá? Porque ele está exilado na África e o eu lírico revela a grande saudade que sente de sua amada. Muito bom. Agora eu quero falar da outra obra dele, Cartas Chilenas. Enquanto ele ainda estava em Vila Rica, hoje Ouro Preto, não tinha participado, quer dizer, estava arquitetando a Inconfidência, mas não tinha sido preso. Tinha lá em Vila Rica um governador, né, o governador Luiz da Cunha Menezes, um déspota, um tirano, tal. E o Tomás teve uma ideia de fazer cartas. Gente, nessa época nós não tínhamos impressão como temos hoje, né? Então ele procurou o Cláudio Manuel da Costa, grande amigo, grande parceiro dele, e falou: ó, cara, tive uma ideia. Cada vez que o Luiz da Cunha Menezes fizer alguma coisa errada, nós vamos fazer cartas e esparramar pela cidade, contando o que ele fez e levando a população a se revoltar, a fazer alguma coisa, a lutar. O Cláudio, no começo, ficou meio apreensivo. Cara, você tá maluco? Nós estamos com um projeto grande que é Inconfidência. Mas ele sabia que quando o Tomás queria, ele queria. E ele acabou participando, mesmo que indiretamente, das cartas chilenas. Então, o que eram essas cartas? Manuscritas, tá? Era um total de 13 cartas que circularam anonimamente, lógico, né, em Vila Rica, atual Ouro Preto, entre 1787 e 1788, foram 2 anos. Denunciava de maneira indireta, crítica, original, os abusos e desmandos do governador da época. Então ele fazia assim, toda a carta, né, tem lá o cabeçalho. Vamos supor, Londrina, 1º de setembro de 2020. Caro amigo, não é assim que a gente começa uma carta? Então ele começava colocando o Brasil como Chile e Vila Rica como Santiago. Então Santiago do Chile é o cenário. Olha como ele vai criando uma situação. Caro Doroteu. Quem era o Doroteu? A gente sabe que é o Cláudio. Porque ele era o Critilo. Ai, eu pus Dirceu. Ai, não. Leia aqui. Critilo, por favor, Critilo, guardaram Critilo? Ele assinava como Critilo, muito bem. Então ele contava na carta, caro Doroteu, olha o que aconteceu com Minésio Fanfarrão, em algumas cartas aparecia Fanfarrão Minésio, ele faz essa inversão, tá certo? E quem era Fanfarrão Minésio? O Luiz da Cunha Menezes. O cara tinha acabado de fazer aquele negócio e vinha na carta, todo mundo sabia que era. O Luiz da Cunha Menezes ficou louco da vida, foi atrás deles, mas eles negaram, não tinha prova. Veja bem, nós estamos falando de um juiz, de um advogado, de pessoas importantes para a sociedade também. Sem prova, nada pôde ser feito. E essas cartas, então, foram uma forma de satirizar, tanto que é considerado uma obra satírica, satirizar, criticar, ironizar esse governador déspota e tirano que teve em Minas Gerais. Muito bem, meus amores, e com isso eu encerro esta nossa aula. Agradeço muito a vocês, espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Só que antes de ir embora, peço lá, curta esse vídeo, compartilhe, belezinha? Até o nosso próximo encontro.